um pouco longo, tá? Mas eu vou tentar ser bem rápida. Vamos lá. Josué 2. Espias mandados por Jericó. De Cetim enviou Josué, filhos de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na cidade. E uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarão. Ela, porém, os fizera subir ao eiro, e o escondeu entre as canas do linho, que havia disposto em ordem do eiro. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eiro. E lhes disse: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu essa terra, e que o pavor que infundiu cada um sobre nós é que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Oqueu, é isso mesmo? Ioqueu, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Só até aqui, amém? Irmãos, e quando Deus estava falando comigo sobre essa palavra, aí quando Ele me acordou de noite, me deu essa mensagem, né, falando comigo assim, que Deus não depende de circunstâncias. Não esquece isso não, hein, irmãos? Está tudo desfavorável, não preocupa não, Deus está agindo. Amém? E aí ele falou comigo assim: filha, olha a situação de Raabe. Essa mulher, irmãos, diferente de nós, ela não se relacionava com o Senhor. Mas nós temos um relacionamento com o Senhor diariamente. Olha a presença que nós sentimos aqui nessa noite, vinda do céu. Essa mulher não tinha isso, mas ela fez uma escolha, irmãos. Ela escolheu querer conhecer mais o Deus Todo-Poderoso que estava agindo na vida do povo de Israel. E nós, irmãos, muitas vezes, a gente, por tão pequenas coisas, a gente titubeia na fé, desanima. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou continuar orando. Essa mulher não tinha nada favorável. Ela decidiu no seu coração a crer. Quando ela se propôs a esconder aqueles espias, irmãos, ela deu um passo de coragem. E o Senhor falava comigo assim: essa mulher, ela pôs a vida dela em risco. Porque se aquele rei daquele tempo mandasse vasculhar, bem vasculhado, ele não vasculhou, porque Jesus não deixou, vocês creem? Porque aqueles homens lá não foi instrumento de Deus. Porque Deus, quando Ele quer mostrar algo, Ele mostra já o lugar que está. Mas eles não conheciam o nosso Deus. Então, eles procuraram superficialmente, mas ela pôs a vida dela a prêmio para esconder. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem propósito, ninguém muda. O Senhor falou comigo, na vida dessa mulher eu tinha propósito, assim como eu tenho propósito na minha igreja. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Eu estou aqui hoje porque Deus teve um propósito na minha vida. Eu creio que cada um que está aqui não está aqui por acaso, não, irmãos. Eu fiquei 9 horas sem coração. Eu estou aqui. Imagina só se acaba a luz do hospital. Quem fazia o meu coração, o sangue do meu corpo andar, era a máquina. Se desse um piti ali numa tomada, eu morreria. Eu não morreria porque Jesus ia botar uma energia lá para me estar aqui.
Mas eu não estou aqui, eu estou aqui de passeio, não, irmãos. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Vocês todos que estão aqui venceram a Covid. Amém? Em meio a circunstâncias difíceis, anos tenebrosos, com doença, todo mundo fechando empresa, todo mundo perdendo o emprego, nós estamos aqui. Para a glória do Senhor, nós sobrevivemos a um mal que era invisível aos nossos olhos. Mas nós também conhecemos um Deus invisível que opera todas as coisas em nossa vida, amém? É esse Deus, irmãos, que o Senhor quer que nós cremos e confiamos. Essa mulher aqui, ela dá para nós um exemplo de confiança. Porque ela tinha tudo para duvidar. Então, essa mulher foi lá, escondeu, né, os espias, e, para a glória de Deus, eles puderam, né, dar uma olhada na cidade, ver como é que era tudo. Mas eu falei, Deus, amém, essa mulher é um exemplo mesmo de crer. Mas o Senhor falou comigo assim, essa mulher não somente creu, Margarete, ela obedeceu. Eu falei, é mesmo, Senhor. Porque muitas vezes o Senhor mandava eu falar assim, muitas vezes o meu povo, quando eu peço algo tão grande, eles querem obedecer. Se o pastor João falar assim, nós vamos orar e jejuar 50 dias, muitos vão se propor e vão até o fim. Mas às vezes é uma coisa simples que Deus pede para nós. Às vezes Ele pede para você continuar caminhando, continuar crendo, continuar servindo, continuar obedecendo. Você não quer? Ah, não, Senhor, isso aqui não vai dar para me fazer, não. Porque às vezes as coisas de Deus que Ele te pede, às vezes parecem tão pequenas que você não valoriza. Mas quando Deus pede, a gente tem que obedecer. E eu aprendi que a obediência a Deus, ela tem que ser de duas formas. Com alegria e imediata. Amém? Ele falou, você tem que fazer. Se Ele mandar você marchar, você vai marchar. Se Ele mandar você amar, você vai amar. Porque quer ser parecido com Jesus, tem que obedecer. Não existe outra forma de ser guiados pelo Espírito, se não for fazendo a vontade do Pai. Não tem outra forma. E o Senhor falava comigo, essa mulher me obedeceu, ela colocou lá aquele fio de escarlate. É claro, irmãos, ela estava temendo pela vida dela. Mas ela, irmão, ela podia ter colocado dúvida na mente. Só isso? Só colocar um fio ali vai resolver tudo? Será que eles vão realmente cumprir o que eles me falaram? Eles já foram embora. Eles já foram livres do problema. Mas ela continuou confiando e resolveu obedecer. Ela colocou aquele fio de escarlate e ela viu o agir de Deus na vida dela. Ela viu, irmãos, porque Deus, quando Ele promete uma coisa, Ele faz. E aí eu pensando, né, na situação dela, tudo desfavorável, aquela mulher não era uma mulher, ela era uma improvável, irmã. Entendeu? Ela era uma prostituta. Mas o nome daquela mulher está escrito na genealogia de Jesus. O Senhor, Ele escolhe quem Ele quer e Ele transforma a vida de qualquer pecador para a glória dEle. O Senhor, Ele não vê por fora, Ele vê por dentro. Nós olhamos superficialmente, mas o Senhor, Ele esquadrinha. Ele conhece o amanhã. Às vezes você está passando por tanta luta dentro da sua casa que você pensa assim, Deus não está me vendo. Ele está te vendo. Ele está vendo a sua situação, mas o momento de luta, irmãos, ele tem um benefício muito grande na vida dos servos dele. Ele te aproxima mais de Deus. Luta não é para você desanimar, chorar. Está com luta? Vai orar. Está com luta? Ah, não estou nem dormindo de tanta luta. Uai, bom, não está dormindo? Ora de noite, né? Aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. Então não está dormindo, não. Busca Jesus. Ah, eu estou perdendo a fome. Vai jejuar. Ô, glória, está perdendo a fome, é bom. Então, assim, todas as coisas vão cooperando para o bem daquele que nos criou. Amém? E aí o Senhor falava comigo, filha, você tem uma experiência do que o Senhor fez com você quando tudo não estava favorável. E agora eu vou contar para vocês um testemunho. Vou tentar ser breve, porque aquele relógio não é de Deus, não. Irmãos, no meio da pandemia, mas antes de eu contar meu testemunho, eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando antes da Jael cantar esse louvor, eu liguei mais cedo para a Gabi, e eu queria muito que elas apresentassem uma dança. E aí ela falou assim, Margarete, não vai dar, eu vou trazer alguém para dançar, mas aqui, vou te mandar a playlist aqui do louvor que a Jael escolheu, às vezes você quer colocar um louvor. Irmãos, quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor me dava este louvor. Eu só quero a tua presença.
Porque no dia que Deus me deu essa passagem, essa mensagem, não estava tudo muito ok para mim. Mas eu falava, Deus, mesmo assim eu quero a tua presença. E eu passei dias cantando essa canção, Deus, eu quero é a tua presença. Não importa se eu não vou ter nada, eu quero a tua presença. E eu mandei mensagem para ela, ela nem viu, mas glória a Deus. Então, irmãos, eu falo que a presença de Deus na nossa vida, ela é que nos mantém de pé. O Senhor mandou dizer para a igreja que a única coisa que vai fazer você permanecer de pé e ouvir o que Ele tem para você é a presença. Porque o crente que não busca a presença do Senhor, sabe o que acontece? Ele ouve muitas vozes. Só que a voz do Senhor é inconfundível, irmão. O diabo vai falar tanta coisa para te desanimar, para te tirar do caminho, para você não confiar. Ah, esse homem não tem jeito, esse filho não tem jeito, essa condição financeira não tem jeito. Existe nada impossível para o Senhor. Não existe coisa que é impossível para Deus, é impossível para nós. Eu vivi esse milagre que era impossível, mas o Senhor fez. Porque eu escolhi 3 coisas: obedecer, confiar e continuar na presença. Amém? Irmãos, no meio da pandemia, aquele tumulto todo, tudo começou assim. Há uns 3 ou 4 meses antes de começar a pandemia, Deus me levou na casa da tia Bia e eu fui lá buscar um presente para a Nandinha que ela deu. Chegando lá, a gente estava conversando, aquela bênção, ela virou para o Binho e falou assim, Binho, eu quero orar por você. Aí ele falou, amém. E ela foi orar para ele, irmãos. Só que quando a tia Bia começou a orar para ele, e eu comecei a orar junto, a casa da tia Bia foi invadida pela presença. E foi tão lindo, irmãos, foi uma presença do Senhor tão grande. E ela declarava assim, filho, eu estou abrindo a porta. E ela falava cada uma das portas que Deus estava abrindo. E eu ouvia, irmãos, não sei se vocês aqui já assistiram Faroeste. É do meu tempo, tá, irmãos? Aquele filme que quando aqueles bang-bang chegavam assim, ele batia, pá, a porta abria e voltava. Eu ouvia, porque e ela falava, filho, pode entrar, a porta está aberta, pá. E ela foi falando com ele antes da pandemia. Amém, nós fomos embora para casa e eu voltei confiando. Falei, Deus, está pronto. O Senhor falou que está aberto, então a qualquer momento o Senhor vai entrar por ela. Irmãos, eu fiquei casada 12 anos com o Bim e ele trabalhou 14 na Tambasa. Meu marido saía de casa, ficava 20 dias, 24 dias fora. Quantas vezes o irmão Toninho e a Marta me socorreram? Porque a Nandinha chorava, a Gabi chorava também, eu tinha que dirigir. Aí a Marta, Luana, vai lá, entra no carro, segura a Gabi. Para a Margarete, e ele me seguia com a Kombi. Porque eu morria de medo de ser assaltada com as duas, porque eu já tinha sido assaltada com a Nandinha. Eu falei, se o bandido chegar, quem que eu pego primeiro? Eu já tinha treinado a Nandinha. Eu falei, ó, se algum bandido chegar, você já cata a sua irmã, abre a porta correndo e cai fora. Porque eu tive que treinar a minha filha. Porque eu falei, gente, tá que não tem ninguém. Porque no dia dos assaltos que eu fui submetida, uma vez a Cal estava comigo, outra vez a Estel estava comigo, tia Bia estava comigo. Então, não deu ruim para mim, mas eu com 2 meninas sozinhas. Então, irmão Toninho, eu quero agora agradecer vocês. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, que quantas vezes no meio do meu deserto, 25 dias sem marido, eles me levavam para a casa dele e falavam, eu vou dar banho nas suas filhas, vamos aplaudir Jesus? Isso é servir, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, pela vida da tia Bia, que trazia marmita para me dar comida às minhas filhas, porque eu saía aqui da escola bíblica, ia correndo para casa, ela falava, você ainda vai fazer almoço? Eu falava, vou, leva uma marmita. Irmãos, Deus cuidou de mim todo o tempo. Só que nessa época, irmãos, o que aconteceu? Passou esse tempo, o Senhor falou que ia abrir, eu tomei posse e continuei crendo. Só que aí veio a pandemia. Na pandemia, alguém compra alguma coisa, irmãos? Estava dando para comprar nem comida. Tinha que comprar e pôr na porta do vizinho, né? No meu prédio, irmãos, morreram 3 pessoas de Covid. Todas elas eram joia. Eu sou a recalchutada. Tenho uma válvula colada, outra transplantada, cheia do ziquezira. Só, irmãos, que no meio do Covid, durante uma noite, eu não vou mentir, eu estava muito aflita, porque o Bim só ia naquele lugar assim, que não tinha oxigênio, que estava enterrando todo mundo em cima do outro, não tinha. E ele tinha que ir, irmãos, porque ou ele ia naquele lugar, ou ele ia para o tal do rabo da fila. Se ele fosse para o rabo da fila, não tinha dinheiro para pagar as contas. Então, ele tinha que ir. E eu ficava, Deus tem misericórdia de mim, pai, não deixa esse homem voltar doente, não, pai, que ele vai pegar tudo de nós, deixa esse homem pegar nada, não. E eu falava com ele, meu bem, põe máscara, lava a cara, lava tudo de álcool. E ele não fazia nada, irmão. Você acredita que ele não fazia nada? Falei, cadê o álcool desse caminhão, pelo amor de Deus? Nada. Então, irmãos, teve uma madrugada que eu muito aflita,
por causa do Covid, Martinha ia para sair e falava, Leto, você quer que leva coisa? Márcia trazia banana, todo mundo tentando me ajudar para mim não sair para a rua. Aí teve uma noite que o Senhor me acordou e eu ouvia, irmãos, é tão importante buscar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, irmãos, ela gera paz no nosso coração. E naquele dia, na minha casa, eu sozinha, a presença de Deus me acordou e trazendo paz. E o Senhor falou comigo assim, unge a sua casa, suas filhas, porque assim como eu fui com aquele povo no Egito, eu vou ser com você. Porque Deus fala comigo umas coisas doidas. É desse jeito que eu converso, que Deus conversa comigo, tá, irmãos? Repara, não. Então, irmãos, ele pegou e falou para mim, levanta e unge. Aí eu fui, podia ter feito, né? Pequena coisa que Deus me pediu, né? Levanta e unge. Na hora eu lembrei, não tem óleo aqui de ungir, não. Eu falei, mas tem óleo na cozinha. Tem óleo na cozinha? Ah, tem óleo mineral. Sabe o que eu fiz, irmãos? Porque eu creio em ato profético. Quem aqui crê em ato profético? Amém? Então eu profetizo nessa noite que o Senhor vai ungir os ouvidos de vocês. E que vocês só vão ouvir a voz dEle. Vocês não vão ouvir outras vozes que levam você a descrer num poder de um Deus que tem poder sobre o céu e sobre a terra, não, irmãos. Nós vamos crer, nós estamos aqui, nós temos a obrigação de confiar nesse Deus e crer. Porque se eu não servisse a Deus por tudo que Ele já fez e pelo meu amor, por gratidão eu estaria aqui servindo. Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Então, irmãs, eu peguei aquele óleo mineral, eu mesmo levantei e falei, Deus, eu creio que o Senhor pode ungir qualquer óleo. Né, pastor João? Não precisa ser lá do, como é que chama o lugar lá? De Israel, não. Qualquer óleo que eu apresentar aqui, o Senhor vai abençoar. Ungi aquele óleo e lambusquei minhas filhas, tudo. Peguei foto do meu marido, falei, alcance lá. E passei uma madrugada, eu e Deus e a unção. Irmãos, o Senhor, nessa mesma noite, falou comigo assim, vai para o monte. Eu falei, Jesus, mas o que eu vou fazer no monte? Vou pegar Covid, Jesus. Não deve ter ninguém no monte, só vai dar eu lá e os passarinhos que às vezes estão escondendo. Aí liguei para quem? Para a tia Bia. Só que eu já estava esperando ela falar assim, Margarete, você está doida? Caçar Covid, você é da área do risco, vão ficar quieta aqui. Você ora daí que eu oro daqui. Mas, irmãos, dentro do meu coração queimava aquela voz. Falava para mim, vai. Eu falei, Deus, mas eu posso orar aqui. Mas Ele falava, vai. E eu escolhi obedecer. Irmãos, eu escolhi obedecer Deus em tudo. Qualquer coisa que Ele pedir, pode parecer até esquisito que eu vou fazer. Por isso que eu quero sempre reconhecer a voz dEle. Porque coisas esquisitas, se Ele falou, eu vou fazer. Mas se não for a voz dEle, eu não faço nada. Como diz o pastor João um dia numa pregação, se a porta estiver aberta, se o elevador abriu a porta, o elevador está lá, você entra. Se não tiver, você nem entra. Então, se Deus falou, eu vou fazer. Então, irmãos, só que a tia Bia, né? Quando eu falei com ela assim, tia Bia, Deus mandou ir para o monte. Ela me respondeu assim, Ele mandou? Eu falei, mandou. Então, vamos. Eu falei, oh, Deus maravilhoso. Então, vamos, só eu e ela, né? Aí eu peguei, irmãos, o Bim chegou de viagem, nós fomos as duas. Deixei as meninas, o marido, tudo dormindo. Falei, ó, meu bem, vou sair 6 horas aqui, você fica aí com essas meninas. Onde você vai, Lete? Falei, vou ali no monte. O que você vai fazer no monte? Falei, vou orar, ué. Vou fazer no monte, irmãos. Ver aquelas árvores lindas e contemplar a grandeza do Senhor. Porque mesmo se eu não orar, eu estou vendo Deus agir ali no meio daquele tanto de mato. Aí, irmãos, eu fui. Fui, orei, nós fomos rapidinho. Falei, não, tia Bia, nós vamos ir com meia hora, nós vamos, volto, já orei, já obedeci, estou aqui. Irmãos, quando chegou lá, eu orei. E quando eu dobrei meus joelhos, eu falei com Deus, poucas palavras, mas uma delas que eu lembro, que eu falei assim, Deus, o Senhor falou que abriu a porta, mas só o Senhor tem poder de fazer o Bim entrar. Só o Senhor que podia fazer ele entrar. Era pandemia, quem que ia abrir porta? Quem que ia comprar caminhão? Quem que ia querer fazer alguma coisa se não fosse Deus? Irmãos, e aí apareceu uma mulher de Deus lá e falou comigo desse jeito, irmã, Deus manda falar para você assim, que quando seu marido for trabalhar, para você orar para ele, está dando um livramento de assalto. Eu falei, ô, glória, porque já tinha... Ô, gente, os ladrão pegou meu marido com aquelas carabinas, e eu ligava para ele o tempo todo, e o ladrão com a carabina nele. E ele sem poder atender. Eu falei, o que está acontecendo com esse homem? Eu sei que ele andou de Rio Casta até não sei aonde aí com esse bandido. E tudo isso, irmãs, foram 14 anos de Tambasa. E eu clamando. Eu podia ter desanimado, não podia? O Senhor não operou esse milagre quando fez 12 anos? E Ele deixou de ser Deus porque foi com 12 anos? A grandeza dEle deixou de ser maior porque foi com 12 anos? Não. É porque em 12 anos Ele me manteve de pé, para mim ver o cuidado dEle, porque Deus é Deus de pequenas coisas e de grande. Enquanto meu marido estava lá trabalhando, 12 anos, 5 anos, eu canandinha pequena, Deus cuidou de mim o tempo todo. Eu não tinha motivos para reclamar do Senhor, não, eu tinha motivos para agradecer, porque Ele cuidou de mim durante todo o tempo.
Então, irmãos, o que aconteceu quando Deus operou esse milagre? E eu fui lá no monte. Espera aí, irmãos. Senão daqui a pouco eu vou ratear. Porque o meu marido fala assim, Ataia, porque eu vou falando, não paro, né? Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Nós fomos lá no monte e aquela mulher virou para mim e falou assim, irmã, Deus está dando livramento de assalto para o seu marido. Eu falei, glória a Deus, louvado seja Deus, já estava bom, já está livrando meu marido, está ótimo. Só, irmãos, que Deus é tão maravilhoso que ele falou assim, Deus manda te falar que você falou com ele lá em cima, assim, Deus, só o Senhor pode abrir. Pode ir embora para casa que Deus vai abrir. Irmãos, eu voltei para casa radiante, muito feliz, porque eu precisava de ouvir aquilo, eu estava vivendo, mesmo crendo, eu estava vivendo a realidade de um Covid na minha porta. A vizinha morreu, meu marido está lá no meio daquele monte de povo contaminado que não tem oxigênio. Então eu vivia todo dia por fé mesmo, porque se a minha vista me lançasse ali, eu desmotivava, eu desanimava, eu ficava igual esse povo aqui, ó, eles desmaiavam. Então, irmãos, o que aconteceu? Quando ela falou para orar, o Bim chegou e nesse Covid ele estava ficando em casa 1 semana. Quando ele foi viajar, irmãos, o Senhor me lembrou. Falei, não, vou orar para ele. Deus mandou orar, né? Vou ler o Salmo 91 e ele vai em paz. Irmãos, quando eu pus a mão para orar para ele, a Nandinha já estava em prantos. Porque, irmãos, quando eu não tinha minhas filhas, doía muito ficar sem meu marido. Mas depois que eu tive elas, não doía, não. Sangrava. Porque eu via a Nandinha chorar e ela, às vezes, não comia, ou, às vezes, ela tomava, assim, com uma madeira, de tanta ansiosa que ela ficava, porque o pai dela foi. E aí, de tanta convivência comigo, a oração da minha filha era só assim, Jesus, não deixa o demônio do asfalto matar meu pai, não, Jesus. E ela já estava lá orando comigo e chorando. E quando eu vi ela chorando, eu orando para o pai dela, o Senhor falou comigo assim, fala para ele que vai ser a última vez que ela vai ficar chorando. Irmãos, e eu abri a minha boca, porque você crê que a palavra tem poder? Eu creio, irmãos, porque Ezequiel tinha um vale de ossos secos e o Senhor falou assim, profetiza. Às vezes a sua situação permanece a mesma, porque você permanece calado. No meio daquela crise você está calado, você não declara quem é o seu Deus, você não declara que você crê que Deus vai fazer, você não declara que independente daquilo ali você vai permanecer em Deus. Declara, abre a sua boca. Não fica calado, não. Eu vou pedir para orar para mim. É bom pedir para orar, mas vamos pedir assim, ora comigo. Vamos orar junto. Gente, eu tenho outro testemunho antes de acabar esse. Quando eu estava doente no hospital, Tássia acordou de madrugada e Sula também, e elas duas juntas oraram. Irmãos, eu tinha oxigênio, eu tinha tudo, e eu mesmo assim tinha falta de ar. E quando as duas oraram, eu fiquei 2 anos, 3 meses, com o coração todo problemático. A Maia sabe, pressão do coração 120, coração inchado. Eu nunca mais tive falta de ar, porque elas se uniram em oração. Na madrugada, elas se juntaram e falaram, vamos orar. Mas por que elas foram orar? Porque Deus mandou eu orar para Margarete. Isso daí é sensibilidade de espírito, é ouvir voz de Deus. Deus mandou. E elas falaram assim, estou dormindo, Jesus, vou orar para Margarete. Não, amanhã nós oramos, eu chamo a igreja. Não, ela levantou e foi orar. Sula estava grávida do Lucas, mesmo assim foram orar. Então, irmãos, voltando para o milagre sobrenatural no Covid, o que Deus fez? O Bim foi viajar, com 1 semana, ele não anunciou o caminhão, apareceu o primeiro comprador. E aí teve como é que chama? Charriata da Lelê, eu virei para o pastor João e falou, pastor João, apareceu um comprador. E aí estão querendo pagar tantos, o pastor João ministrou uma palavra, o Bim não vai levar prejuízo, ele vai vender esse caminhão pelo preço que ele vale. Irmãos, resumo, no meio da pandemia, o meu marido vendeu o caminhão dele, nós compramos uma carreta, e para a honra e glória do Senhor, vai fazer 3 anos, né? Ele está trabalhando aqui. Ele não pode estar todo dia em casa, não. Ele tem que ainda viajar, mas está pertinho. Qualquer coisa que eu precisar, ele está aqui. Então, irmãs, não existe circunstância favorável, existe o tempo de Deus. E você confiar que, independente do tempo, o Senhor vai operar. Tá? No meio da pandemia, tudo fechado, ninguém comprando nada, apareceu um homem aí, comprou o caminhão, nós compramos a carreta e Deus operou esse milagre. Porque o nosso Deus, ele não precisa de situações favoráveis. Ele precisa de um coração obediente, que está disposto a buscar a presença dEle e continuar fazendo a vontade dEle. Então, irmãos, Raabe, o que aconteceu com essa mulher? Ela creu, confiou, colocou a escarlate lá, e os espias foram lá, né? Foram bem-sucedidos, mas chegou o tão dia das muralhas de Jericó cair. E aí, irmãos? Será que você vai
confiar no Senhor mesmo, quando tudo estiver caindo ao seu redor? Porque, irmãos, uma coisa é você ter expectativa de que você vai ser salva. Outra coisa é você estar numa casa, em cima de uma muralha, e tudo caindo. Você ficaria lá dentro assim, quietinho? Nós ficaríamos porque nós cremos no Senhor. Nós temos a convicção de que Ele vai fazer, nós temos um relacionamento com Ele. Mas e essa mulher e a família dela? Elas tinham algum relacionamento com Deus? Eles tinham vivido alguma experiência com Deus? Não, irmãos. Mesmo assim, ela obedeceu. Eu imagino a aflição dela para manter aquele povo tudo lá dentro com ela. Porque ela creu, confiou, ela viu os espíritos, mas e o resto do povo? Eu acho que ela deve ter amarrado aquele povo lá, gente. Porque não tem lógica, não. Porque se fosse meu pai, eu falasse uma doideira desse com ele, ele corria. Ele abria aquela porta e caía lá embaixo, mas ela confiou. Então, o que o Senhor falou comigo no início é isso. Situações favoráveis não mudam o propósito do Senhor. Desfavoráveis não mudam. Essa mulher ficou lá. Tudo caiu. E ela foi salva com a família dela. Há esperança para a sua família. Há esperança para aquele seu filho. Há esperança para aquele projeto que você acha que não deu nada, que está ruim, que não vai dar certo. Há esperança, irmãos. Ela ficou na posição que Deus colocou ela. Ela não mudou para lado nenhum. E Deus manda falar, fica na posição que eu te coloquei. Ele falou isso para mim. Não move, eu te coloquei. E aí? Continua aí, crendo, confiando, esperando. Porque o nosso Deus, irmãos, é Deus dos céus. Mas também governa essa terra. Ele tem o governo nas mãos dele. Nada que acontece aqui foge do controle de Deus, não. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus não está vendo. Aí na hora que acontece alguma coisa, a gente pensa, será que Deus viu? Claro que viu, irmãos. Porque antes mesmo de acontecer qualquer coisa, Deus está ali vendo. E tudo que acontece, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é sempre melhor. Às vezes a gente não entende. Olha para você ver na vida de José. Aqueles homens lá, eles não entendiam o propósito, mas Deus tinha um propósito. Os irmãos de Deus foram malignos na vida de José? Claro que não, irmãos. Eles também foram instrumento. Tudo bem que o ciúme, a inveja provém do diabo. Mas eles também foram instrumento. Vocês acham que José, queridinho do pai dele, com túnica chique e tudo, ele ia querer sair de lá? Ele nunca queria. Você acha que o pai dele ia deixar? Ele é obediente, ele ia sair? Não. Mas ele foi conduzido para um propósito maior de salvar aquele povo, irmãos, inclusive a família dele. Então, comece a olhar para as coisas desfavoráveis e ver que o Deus que age em meio ao desfavorecimento está trabalhando ao seu favor. Amém? E para finalizar, irmãos, né? Porque o Senhor falou e o que eu tenho para falar até aqui já está acabando. Mas o que Ele falou comigo, além de obediência e crer, é confiar. Foi nessa hora que Ele falou das muralhas caindo para um lado e para o outro. A nossa confiança no Senhor, ela não se limita aqui. A nossa confiança, mulheres, não se limita aqui. Quando eu fui estudar sobre esse nome Raabe, ele fala que é abundante. Irmãs, você quer ter uma fé superficial? Um relacionamento normal com Jesus? Ou você quer ser como Raabe? Uma mulher que teve uma fé abundante. Você sabe o que é ser abundante? É ser farto, irmã. Você tem que ter uma fé, irmã, que contamina a sua irmã do lado. Você tem que ter uma fé que quando a sua irmã está passando luta, ela olha para você e fala, está tudo ruim. Você fala, mas vai ficar bom. Tem hora que os outros falam uma coisa comigo que eu penso assim, meu Deus do céu, não sei nem o que eu falar com essa pessoa, mas o Senhor falou, declara aquilo que você crê. Um dia eu falei com Deus, Deus, eu não vou falar isso não, porque eu não estou vivendo. Ele falou assim, você não vai falar nada que você vive, você vai falar aquilo que você crê. Você crê no poder de Deus? Creio. Então pronto, declara na vida do seu irmão. Olha para o lado, vê a circunstância que o seu irmão passa, começa a olhar para a luta do outro e tira os olhos da sua. É muito fácil você ficar o dia inteiro olhando, meu Deus, eu preciso disso, eu quero isso, meu Deus. E o seu irmão? Quando você estiver orando por outro, Deus vai estar operando na sua vida. E eu quero declarar nessa noite que nós teremos mulheres aqui abundantes em tudo. Homens aqui abundantes em tudo, na fé, na esperança, na convicção em Deus, na obediência no Senhor. Por isso eu quero declarar para você, você vai ter uma fé abundante. Eu quero te pedir para ficar de pé, porque eu vou orar para você. Até as crianças aqui vai ficar abundante. Eu quero chamar aqui os diáconos, as diaconisas, nós vamos orar, irmãos. Porque Raabe, ela não tinha ninguém para orar para ela, não. Mas ela teve 2 espias que exalavam a presença de Deus naquele lugar. Irmãos, luz brilha. O Senhor falava comigo, ela era uma prostituta. E a luz entrou ali. A sua luz tem que entrar.
Você não está aqui de passeio, não. Você está aqui para exalar o bom perfume de Jesus. Você tem que crer que o seu Deus é o Deus do céu, o Deus da terra, e de que Ele move quando Ele quer. E se Ele não mover, Ele vai continuar sendo Deus, porque nós não cremos nele pelo que Ele faz. Nós cremos nesse Deus pelo que Ele é. Poderoso nas batalhas. Eu declaro sobre a tua vida hoje, eu declaro nessa noite que um Deus poderoso nas batalhas, decanta labaxere, cantaramanai, Ele vai inundar a sua casa, Ele vai te acordar pelas madrugadas, Ele vai fazer você ouvir somente a voz dEle, porque nessa noite Ele já ungiu os ouvidos aqui, para serem sensíveis à voz, e reconhecer que Deus está trabalhando, porque Deus, Ele não faz nada por acaso. O nosso Deus, Ele é o Deus de toda a esperança. Neste final de ano, o Senhor falou comigo, eu sou o Deus de toda a esperança. Isso está lá em Romanos 15, 13. E o Deus de toda a esperança vos fará fortalecer na força do Espírito. É na sua força não, irmão. É na força do Espírito. Se você for na sua força, você vai ser frustrado. Mas na força do Senhor, você jamais será envergonhado. Porque a palavra do Senhor declara que aqueles que esperam nele jamais serão envergonhados, jamais serão confundidos. E é isso que nessa noite o Senhor quer para vocês. Que vocês, mulheres, sejam mulheres abundantes em fé, abundantes em generosidade, abundantes em conselhos, abundantes em amor, em perdão, em gratidão ao Senhor. Porque se você buscar a presença de Deus, ela vai te bastar, irmãos. A presença do Senhor, ela nos basta. Não são carros, não são cavalos, mas é a presença do Senhor. Ela vai tirar toda a tristeza. A presença do Senhor, ela vai te colocar de pé. Ela vai fazer você olhar para o seu casamento, que aos seus olhos está destruído, mas a presença de Deus vai te dar força para você profetizar que ainda tem vida no seu casamento, que ainda tem vida na vida dos teus filhos, que ainda há vida nos seus sonhos, porque os sonhos de Deus não vão morrer. Os sonhos de Deus para a sua vida jamais morrerão. Eu quero chamar aqui na frente mulheres que estão dispostas a buscar verdadeiramente a abundância de Deus, na plenitude da sua presença, buscar a Deus, conhecer a sua face, entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não temos forças, irmãos, mas o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa em nós. Vem aqui na frente, mulheres, nós vamos orar para você. Você vai sair daqui nessa noite, como a Carlinha disse, mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres abundantes em Deus. Eu quero chamar aqui minha pastora para estar orando nessa noite, porque nós vamos declarar que essas mulheres de chácaras, elas vão se levantar no poder de Deus. Elas não vão permanecer assim, porque o Senhor é fiel. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, um tempo novo, uma estação nova sobre as mulheres dessa igreja. Um tempo de abundância, Senhor, como ouvimos aqui. Um tempo de fartura da Tua presença, fartura do Teu Espírito, revelação, conhecimento, abundância da Tua palavra, discernimento, sabedoria. Senhor, palavra temperada com sal, oportunidades vindo sobre as Tuas filhas. Um novo coração, um novo entendimento. Meu Deus, mulheres como a de Provérbios 31, mulheres que não vão mais se entregar à preguiça, mulheres que não se entregaram à maledicência, mulheres que não se entregarão mais ao descaso, mas mulheres que amam ao Senhor, mulheres que temem ao Senhor, mulheres que honram o Teu nome, mulheres que honram a sua casa, mulheres que respeitam os seus maridos, mulheres que são louvadas porque temem ao Senhor. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo, todo espírito de angústia, todo cativeiro da mente, de inferioridade. Oh, meu Deus, nessa hora, nós oramos para que cativeiros sejam abertos, cativeiros de ansiedade, cativeiros de falta de fé,
de falta de esperança, cativeiros de falta de propósito. Deus, nós liberamos o teu destino profético sobre cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, que elas não andem, Senhor, confusas ou sem saber o que fazer, mas que a identidade do Senhor venha sobre elas. Pai, nós oramos por um novo frescor de unção. Um novo frescor de unção sobre essa casa, Senhor. Mulheres com o coração quebrantado e contrito, Pai, na tua presença. Mulheres que se ajudam mutuamente, que oram umas pelas outras. Mulheres cheias do teu Espírito, cheias da tua palavra, Senhor. Mulheres que são um farol, um luzeiro, que atraem muitas para a tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de competição. Caia por terra toda de rivalidade, Senhor. Toda rivalidade caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor, contrário de inveja, de falta de perdão. Deus, em nome de Jesus, porque a nós cumpre, Senhor, fazer o teu reino ser conhecido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, Jesus. Ao teu nome, Jesus. Você pode aí no seu lugar levantar as suas mãos e dizer: Jesus, eu quero fazer o teu nome conhecido. Eu quero fazer o teu nome grande e elevado acima dos meus problemas, acima das minhas dores e lutas. Senhor, que o teu nome cresça, que eu diminua, Jesus. Que o teu nome cresça, Jesus, e que eu diminua. Xarabassuriandarás. Xerecandaraia, suriandaraia, sorecandarabaxê. Que a minha alegria seja ver a minha irmã crescendo, Senhor. Chegando mais longe, em lugares que eu nunca cheguei. Que o Senhor leve a minha irmã para esses lugares. Pai, eu quero abençoar essa comunidade de fé que se reúne aqui em Chácaras. Deus, em nome de Jesus, chegaremos todas juntas. Deus, eu oro pelos varões dessa igreja, para que uma nova estação seja liberada sobre eles. Uma estação de ousadia, de intrepidez, de conhecimento de Deus, de encontro com a tua presença. Uma estação de fé, de cura. Uma estação de prodígios, sinais e maravilhas. Deus, corações que estão cansados, desacreditados, que estão sem forças nessa hora, eu declaro, Deus, um novo ânimo, Senhor. Homens cheios do teu Espírito, abundantes no conhecimento do Senhor e cheios da tua presença. Vamos declarar mais uma vez: eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Sabe, meu irmão, se tem algo que nós precisamos é da presença do Senhor. E sabe, hoje eu me alegro muito, muito. Quando eu falei com o pastor João assim: amor, eu vou falar com as irmãs para a Margarete pregar. E aí ele falou: é, bênção? Eu falei: é. Porque, irmãos, é tão bom para a gente ver aqueles a quem a gente ama crescendo, progredindo, caminhando, indo mais longe. É maravilhoso, irmãos. E o meu sonho é ver todas vocês aqui pregando e os que estão lá atrás também, viu? Prepara aí, varão, que o seu dia vai chegar.
Porque é muito bom quando a gente é corpo e cresce todo mundo junto ao mesmo tempo. E o desejo de Deus é que nenhum de nós fiquemos para trás. Porque é muito bom, é muito bom. E olha, Jael, é o mesmo espírito, não é? Porque eu falava com a equipe de louvor que para esse ano o foco é a presença. E que no aniversário da igreja vai ser sobre a presença. E os pregadores foram convidados para falar sobre a presença. Então, irmãos, nós podemos perder tudo, só não podemos perder a presença. Amém? Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado, nós vamos orar. Pai, fica aqui, Margarete. Queria chamar a Vânia, queria chamar a Carlinha, que são presentes de Deus. Mas eu também queria honrar algumas mulheres que foram líderes aqui também. Queria chamar a Rô, vem cá, Rô. Ficou tantos anos liderando as mulheres. Queria chamar aqui a Estelzinha, vem cá, Estelzinha. Tantos anos junto com Margarete, depois junto com o Rô. Estou esquecendo alguém, gente? Tia Bia, vem cá. Eu te chamando Tia Bia. Ó, para você ver se cabe um negócio desse, não é? Ontem a gente estava aqui no curso Mulher que Prospera, aí eu vendo a Karina e a Maiane ministrando. Ai, irmãos, aí ela falando assim, quando a pastora Tássia me chamou, vou chamar todo mundo mesmo. Não é? Eu queria chamar a Isabel, vem cá, cadê a Isabel? Está aqui? A Isa? Não está. Eu fiquei muito feliz, Cacá, de ver você fluindo no Senhor para o propósito que Ele te chamou. E é assim, irmãos. O importante é que todos nós cresçamos juntos, amém? Tudo é para o Senhor. E vocês deram o melhor, sabe? Vocês deram o melhor, cada encontro, cada organização. Vocês deram, eu quero honrar a vida de vocês. Porque é muito lindo. Trabalhar com mulher não é tão fácil, né? Nós somos uma bênção. E elas deram o melhor. Então, vamos orar? Vamos dizer ao Senhor que nós podemos perder qualquer coisa, menos a presença. Amém? Jesus, nós queremos dizer para Ti, não nos deixe sem a Tua presença, Senhor. Não nos deixe sem a Tua presença. Essa igreja, Senhor, ela não existe por causa de ninguém. Por causa de nenhum homem, de nenhuma mulher. Não, Senhor. Porque tudo mais é passageiro. Um dia nós podemos não estar aqui. Mas o que não pode faltar e quem não pode faltar é a presença do Senhor conosco. É a presença do Senhor conosco. Por isso, Jesus, seja engrandecido. Receba a glória, receba a honra, receba o louvor, receba a adoração, receba as ações de graças. Receba, Senhor, seja coroado de glória, de benignidade e força, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor. E nós queremos a Tua presença mais do que tudo nessa vida. Por isso, Senhor, não nos lance fora da Tua presença, mas seja conosco o Teu Espírito todos os dias, nos ensinando, nos admoestando, quebrantando o nosso coração, realinhando a nossa vida e o nosso foco, trazendo-nos de volta para o primeiro amor, para aquele amor mais intenso, mais profundo, verdadeiro. Ah, Deus, um derramar novo sobre as nossas vidas, de simplicidade, de amor, de afeto para contigo. Um derramar novo na Tua presença, de ouvirmos mais a Tua voz, de ouvirmos mais a Tua voz e menos as muitas vozes que tentam nos desanimar, que tentam nos parar, que tentam nos condenar e nos frustrar. Não, Senhor, nós só queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é doce, é suave, amada da nossa alma. Mas a Tua voz também é como de muitas águas. Ora, candarabassurie, candarabashe. Seja adorado o Teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Xaracandarasure, candarabashe. Oh, você pode levantar as suas mãos e dizer: seja adorado, Jesus. Oh, xaracandara, serei andará, yasuri andará, surecandara, basé. Xará, serecandara, serecandara, sarabás. Nome sobre todo nome, Jesus.
nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Seja adorado nome. Jesus, nome. Oh, Jesus, como é doce a presença de Jesus. Não há nenhum outro a quem o nosso coração deseje mais, Jesus. Tome o lugar de honra, tome o centro de tudo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome damos glória por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Aplauda Jesus, que é digno. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Levante sua mão. Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que essa graça tão bendita, tão maravilhosa do nosso amado Jesus, que essas consolações doces e ternas do Teu Espírito sejam sobre nós aqui, Senhor, sobre o Teu povo, o povo de Deus, não o povo de outro Deus, mas do grande Eu Sou, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querida. Abrace seu irmão, dê um sorriso para ele.